falar sobre 3 novidades que estão lá na minha livraria, que eu acho que já comecei a ler este aqui, A Sagração da Primavera, Modris Extincts, A Primeira Guerra Mundial e o Nascimento da Modernidade. Essa cor aqui é demais, né? Acho que eu nunca tinha visto um livro com essa tonalidade exatamente aqui. Parabéns aos envolvidos. E tem esse outro livro aqui, a James Gregor, Marxismo, Fascismo e Totalitarismo, capítulos na história intelectual do radicalismo, ainda não li. E um que é super recomendado, Guilherme Paoliello, Raízes do Totalitarismo, uma visão a partir de Mises e Hayek. Vamos lá. Então, era isso que eu tinha para falar. Tem desconto muito interessante lá, são mais de 7.000 títulos, tá? Então, quase todos os títulos que eu falo aqui estão lá. Aqueles que não estão, provavelmente estarão em breve. E coisas fora de catálogo, coisas assim muito antigas, eu sempre indico o canal da nossa amiga Delta lá no Telegram, chamado Seleção PDF. Tem um monte de coisa lá que eu falo aqui, ela vai lá e coloca lá, além de uma série de outras coisas que ela mesma coloca por livre e espontânea vontade, tá? Também vou indicar o meu canal do Telegram, né? Então vocês vão lá, o link está aí abaixo, entrem lá, eu estou colocando cada vez mais coisas lá, estou me habituando a usar o Telegram, que eu acho uma ferramenta até melhor do que as outras e pelo menos, por enquanto, não está limitando a gente em nada, né? Então, muito obrigado aí, 311 pessoas. Eu escolhi esse tema de hoje porque todo mundo voltou a falar nesse conceito de multiverso por conta da Meta, né, da empresa lá, da mudança de posicionamento da empresa que controla o Facebook. Né? Porque essa ideia de multiverso era uma ideia filosófica, né? Já há muito tempo, a ideia da possibilidade de existir mais de um universo, né? Que eu acho que toda essa especulação é meio inútil, né? Porque se tiver, eu acho até que por definição eles seriam eles não seriam intercambiáveis, não seria possível uma comunicação entre eles. Eu acho que pela lógica, né? Mas tem algumas explicações aí de singularidades, que é o que sempre se apegam nisso. Mas, enfim, isso voltou agora a ser o assunto aí por causa da apresentação que o Zuckerberg fez para os acionistas da empresa, apresentando um novo posicionamento com relação não apenas aos seus principais produtos, né, mas a algo que parece uma fusão deles, né, e que vai se... Resumindo, eu acho que é a soma de realidade aumentada, né, aquela coisa que a gente vê... Começou com aquelas projeções em prédios, né, e depois chegou a alguns... Como é que eu posso falar assim? Alguns truques de vídeo que você, por meio de um aplicativo ou de algum intermediário, você consegue, entre aspas, assim, dar vida a algo que estava ali na embalagem. Não sei se vocês viram isso na embalagem. Você vai com o celular ali, você vê um movimento naquela ilustração que está na embalagem. Então, é uma conexão com um intermediário no meio que faz essa leitura aí, né? Então, isso a gente pode chamar de... Tem vários tipos dessa realidade aumentada. E tem a ideia de realidade virtual, que é algo diferente, que é a própria criação de um ambiente virtual. Foi até mais sobre isso que falou o Zuckerberg, pelo menos nas coisas que eu tive acesso, né? Porque a ideia do multiverso, né, do ponto de vista até filosófico, ela não fazia muito sentido até começar a ser defendida
por alguns estudiosos da mecânica quântica como explicação para as incompatibilidades entre essa ciência e a ciência, a física tradicional, né? Então, essas pessoas que têm buscado o que eles chamam de teoria do campo unificado, que é a união, né, das leis de Newton com essas coisas que eles observam na mecânica quântica, que não correspondem não seguem a mesma lógica, né? Então, seria uma explicação, olha, por causa de uma interferência de outro universo. Então, enfim, é sempre como uma explicação para algo impossível, né? No entanto, do ponto de vista tecnológico, isso pode, de fato, existir, né? Por quê? Porque você vai ter que entrar nesse ambiente. E não aquela ideia do Matrix de que todo o ambiente seria esse ambiente virtual. Todo o ambiente, desde há muito tempo, todo virtual, tudo existindo ali dentro. Se você começa a destrinchar mesmo todas as consequências, as decorrências lógicas daquele planejamento do Matrix, você vai encontrar um monte de incongruência, né? O Olavo de Carvalho até usou numas aulas, das primeiras aulas, ele fala sobre o Matrix, ele dá o exemplo da bananeira, né? Que, olha, se você cria um ambiente virtual onde, além da bananeira parecer uma bananeira, ela realmente dá uma banana que continua sendo banana fora daquela realidade, isso não é mais realidade virtual, né? Pode até ser chamado de qualquer outro nome, mas não é bem uma realidade virtual, seria diferente. Tudo ali teria que ser diferente. Embora o insight é sensacional, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a ideia da construção desse ambiente agora, quando a gente pensa no Matrix, tem tudo a ver com a apresentação do Facebook, mas lembrando que a pessoa vai ter que entrar nesse ambiente. Inicialmente pelo próprio Zuckerberg, por meio de um dispositivo na forma de um óculos ou de um capacete, como já existe hoje, na verdade, né? Essas coisas já estavam sendo faladas há muitos anos, né? O que era o Second Life, né? Já era essa ideia de criação de um ambiente virtual. Eu lembro que logo no início do Second Life, já tinha um monte de gente abrindo, falando em abrir lojas. Eu lembro de uma grande marca de esporte, eu vou parar de falar nome de empresa aqui, tá? Como me orientaram. Uma grande empresa de esporte, a Europeu, ela chegou a montar uma estrutura lá dentro para coordenar as vendas que eles esperavam ter dentro do Second Life, como a abertura de lojas dentro desse ambiente. O Facebook agora retoma essa ideia, só que com muito mais tecnologia e com algo que o Second Life não tinha para construir esse ambiente, que são os dados dos usuários, né? Então, o metaverso é algo que a gente pode voltar até mais ainda, né? Quando começa a internet, surge a ideia de controle de dados. Já falei bastante sobre isso, eu não vou me repetir, que é o Carnivore, aquele software que ia coletar informações e catalogar, seguindo determinados parâmetros, registrando todas as transações feitas nos protocolos de internet. Isso era uma ideia de quando a internet era, acho que 1 milhão de vezes menor do que hoje. Então, tinha-se um grande problema de como armazenar todo aquele conteúdo. Isso foi evoluindo, e eu sempre tive uma desconfiança de que esse Carnivore, embora o Senado americano tenha alegado que ele acabou, eu acho que ele simplesmente foi mudando de nome, porque depois ele mudou mesmo para Omnivore, depois teve um código, mudou 2 ou 3 vezes de nome. Mas o curioso é que muitas dessas pessoas que estavam ligadas a
a esse projeto, assim como a criação da ARPANET, que foi a precursora da internet, criada pela antiga ARPA, que agora é a DARPA, que faz robôs aí, dos mais avançados, acho que junto com a Boston Dynamics, são as duas empresas mais avançadas dessas robóticas aí, meio humanoides, assim, que imitam comportamentos de alguns animais, né? Depois vocês pesquisem. Essa foi a criadora da internet. Então, pessoas ligadas, tanto a ARPA, que é a ARPANET, a esse projeto dentro da ARPA, e ligada depois ao Carnivore, que vai acontecer mais de uma década depois, né? Mais de 2 décadas depois, na verdade, mas que foi descoberto, né? A gente não sabe desde quando ele já existia, porque existem teorias de que isso, desde o BBS, já tinha essa tentativa de armazenar esses dados, porque a internet nasceu com a ideia de controlar dados, era um conjunto de dispositivos militares, eram instrumentos militares que tinha que deixar rastro, para que pudesse ter algum controle sobre aquilo, né? Então, essas pessoas ligadas a esses 2 projetos são, curiosamente, pessoas que vão despontar depois como essas estrelas do Vale do Silício. Você vai ver empresas de software, de hardware, algumas de aplicativo, alguns que são investidores dessa área, alguns fundos de investimento, que principalmente ligados... existe um fundo de investimento do Vanguard, né, um braço, chama Vanguard alguma coisa, que é especializado no Vale do Silício, e acontece o mesmo em alguns outros fundos. Eu acho que tem o fundo Geode, acho que é um desses, que atua bastante no Vale do Silício, mas todos eles, como a gente sabe, vai cair nos mesmos fundos. O que a gente não consegue descobrir é quem, de fato, controla esses fundos, né? Os fundos a gente já sabe que são os donos de quase tudo agora, mas a gente precisa saber quem, em que posição, em que percentual essas pessoas participam desse conjunto de fundos e de holdings e que controlam as megacorporações e que pode, de certa forma, ser chamado hoje de corporação. Então, é muito curioso que o Vale do Silício seja hoje controlado por essas pessoas que estavam ligadas a esses 2 projetos, seja o projeto da internet, seja o projeto de controlar a internet, controlar os dados da internet. Muito curioso. Eu não quero mais falar em nome de empresas, mas pelo menos entre 6 a 9 dessas empresas têm entre suas principais lideranças ou alguém muito... uma figura ali que age na sombra ao lado dele, um assessor, um diretor, um vice-presidente, ou um presidente do conselho que não tem o papel executivo, mas acaba dando as cartas, a gente vê que saíram daqueles projetos, né? Ou filhos, como é o caso de uma delas, que o filho saiu desse projeto. No caso de outro, o filho estava ligado à área... Ou seja, o pai dessa grande estrela do Vale do Silício era ligado à construção discursiva que defendeu o Carnivore, por exemplo, tá? O discurso que defendeu nessa comissão do Senado